Mas achava que você faz a escola. Claro. Gente, algumas questões aqui, né? Primeiro, quando coloca a discussão da informação, a gente tem que trabalhar do ponto de vista da discussão de lutar, fortalecer, construir, mas a gente tem que pensar também que mecanismos serão feitos para isso, porque eu acho que é isso que os profissionais estão preocupados também, né? Não adianta a gente ficar só no discurso dos verbos amplos se a gente não pensa mecanismos efetivos, né, para construir. E aí, de uma discussão ampla, a gente tem sim, do ponto de vista da formação profissional, do combate à EAD, de avaliar e visualizar a precarização do ensino privado e do ensino público também, mas a gente tem também medidas concretas, né, e a gente até coloca algumas questões, né, como as capacitações junto aos supervisores de campo, porque tanto vai estar qualificando a prática profissional, como essa discussão vai estar qualificando também os estagiários que estão lá. Uma outra discussão, né, semana de serviço social, geralmente as instituições de ensino privado, né, que estão mais no interior, tirando Iguatu, convidam o CRES e o CRES acaba em alguns espaços construindo juntos e em outros não, né, e isso algumas faculdades questionam. E as regiões que não têm, né, a gente também não pode trabalhar e centralizar, porque com o processo do SUAS e de uma série de questões houve uma interiorização da profissão. Então a gente não pode ficar se detendo a fazer vários eventos e várias ações na região metropolitana. Então tem sim uma faculdade no Cariri, tem uma faculdade na região do Sobral e o Sertão Central, né? Há uma demanda muito forte dos profissionais daquela região e o maciço de Baturité. Então, ações concretas de descentralizar eventos, semanas de serviço social descentralizadas, assembleias descentralizadas que podem estar investigando delegados, encaminhamentos. E aí, não é lógico que tem que ter a Assembleia Geral, que ela é deliberativa, ela é máxima, mas a gente pode pensar em assembleias descentralizadas também que pensem agregar. E aí é uma forma, né, já respondendo lá, de aproximar esses profissionais, porque às vezes eles estão tão distantes do ponto de vista geográfico das discussões, que eles ficam meio fora da discussão. Então, quando a gente leva essa descentralização, e aí dá para se articular com as universidades, com as faculdades privadas, e não só com as universidades de serviço social. Se a gente tem uma discussão ampla de ensino gratuito de qualidade, a gente pode pegar UVA, UFCA e outras universidades públicas e fazer esse processo de articulação para fazer discussões nesses espaços em que os cursos de serviço social não estão lá, mas que os profissionais estão. Uma outra questão é das 30 horas. Novamente, né, a defesa, a crítica e propostas concretas para trabalhar as 30 horas. Né? Que mecanismos concretos e palpáveis nós podemos fazer? Né? E a gente sabe que nós temos 4 agentes fiscais, que eles não têm como atender, suprir a demanda de fiscalização de um Estado, né, que geograficamente é extenso. E aí uma preocupação, por exemplo, nós temos vários profissionais lá no Cariri, e é uma questão concreta do ponto de vista de fiscalização, do ponto de vista das 30 horas, que se a gente for contabilizar quantos profissionais trabalham lá no Cariri, nós já poderíamos estar fazendo aquele processo de nucleação, seccional. E por que isso não acontece? Porque os profissionais, eles se mudam para a região, mas não alteram seu endereço, continuam com os endereços lá em Fortaleza. E aí quando a gente vai calcular do ponto de vista quantitativo, né, se a gente for analisar quem já mora lá e trabalha lá, então isso é mecanismo concreto, gente. A gente tem que fazer a discussão ampla, a discussão teórica, mas a gente tem que pensar mecanismos concretos para poder implementar o que se espera do nosso CRES. Uma outra questão, né, é que vamos fazer uma análise das nossas falas com mais cuidado, né, porque em momento algum eu neguei o espaço, o importante espaço das lutas que estão dos movimentos sociais, e em momento algum eu coloquei que é só quando o Estado está aberto que a gente consegue. O que eu coloquei foi uma fala, como eu disse, dentro de um processo de pesquisa que eu realizei de mestrado, e que isso foi muito colocado pelos interlocutores que foram entrevistados, que eles acreditam que quando tem profissionais mais abertos a ouvir, quando tem profissionais que têm uma leitura mais crítica, que têm um entendimento das demandas, há um processo de negociação que facilita o acesso. Eu não disse em momento algum que é só nisso, né, até porque eu estaria negando a própria história, né, que a gente
recente até que a gente vem vivenciando. Então, vamos ter cuidado quando a gente pega recortes de fala e fica tornando como verdade. Que é a mesma coisa que eu acho quando o CA algumas vezes provoca, né, que é um grupo de estudantes que não só estão dentro da gestão, mas estão muito próximos, que estão construindo, né, com muita força e muita luta e muita dificuldade, que é uma coisa que até a gente coloca, que a gente não é um problema do CRES ou do CA, mas é um processo de desarticulação dos movimentos, que a gente vê isso nos últimos anos, e a gente percebe que há uma certa... mas existe sim CA, né, uma forma como se nós não estamos negando que existe. Né? Nós temos clareza, assim, que passou um ano fechado. Eu até disse quando eu passei por concurso para o Instituto, que eu recentemente passei, eu fiquei angustiada quando eu vi o CA fechado, e eu colocava justamente isso. Gente, CA sempre direcionou as lutas, sempre esteve construindo e fortalecendo as lutas dos outros cursos, porque nós temos essa dimensão política e ele está fechado, né? Então, mas atualmente nós temos clareza, e eu acho que em todas as plenárias foram bem reforçados pelos membros do CA, né, que ele está lá para construir, e que aí eu acredito que a deliberação do CA ia apoiar a chapa de deliberação da diretoria, já que a UES está de férias, né, e é importante também descer essa discussão para o âmbito dos estudantes, que como a própria Ludinha e o próprio UES foi colocado nos outros debates. É importante envolver os estudantes nesse processo, porque isso faz parte da formação profissional também. Né? A outra questão, também esclarecendo a discussão dos benefícios eventuais, né, que foi uma discussão que ela coloca. Nós não estamos, a gente tem que ter clareza também do contexto. Benefícios eventuais, distribuir cesta básica, fazer ações imediatas, isso é direito social. Agora, tornar aí algo que tem que ser imediato em algo permanente, aí sim é destruição de direitos. Fazer que a pessoa tenha aquela dependência. E aí nós temos que entender que quando nós fazemos a crítica da distribuição de certos benefícios, é o contexto e o cenário com que isso é feito. Né? Então, nós não estamos negando que as secretarias municipais têm sim que garantir esses benefícios habituais, é papel. Né? Garantir isso é direito social. Agora, a partir do momento que a gente utiliza isso para criar um vínculo de dependência com os usuários, que a gente utiliza isso aí é a distribuição de direitos. Então é só ter clareza do contexto, do cenário que as ações acontecem, para daí perceber de onde é que vem a nossa crítica. Uma outra questão. Em nenhum momento a gente está colocando das pessoas que estão compondo a nossa... todas as vitórias são das pessoas que estão na atual gestão, que compõem a chapa 2, em nenhum momento nós colocamos isso. E é fruto dessa avaliação que nós fizemos de como foi construída a gestão passada que nós rompemos. E aí, primeira posição entender que não dá para juntar pessoas que pensam diferentes. E aí, como eu brinquei na época, eu participei das reuniões, né, fui convidada a participar porque estou em assembleia, porque concordando com o André, para construir o CRES eu não preciso estar em gestão. Então estou aqui me colocando na gestão, mas vou continuar para assembleias, construindo, discutindo e criticando, porque eu acho que isso faz parte. E aí quando nós colocamos que eu até fiquei, eu não vou esconder fumaça para pegar fogo quando a gente assumir a gestão. Então foi uma posição madura, foi uma posição pensada, foi uma posição socializada, porque a gente tem essa compreensão e a gente assume, até enquanto profissional que está lá nas assembleias, as problemáticas que tem. E por isso que eu não vou ficar só nas assembleias reclamando, nós, né, pensamos isso. Nós vamos ficar só nas assembleias pensando o que é que está errado. Por isso que nós tivemos a coragem de estar aqui e se colocando para construir uma outra possibilidade de gestão do crédito. E aí, eu acho que dentro das discussões, né, a Tati complementa. Bom, gente, voltaram nas falas a questão sobre a autonomia da entidade para evitar o aparelhamento. E aí, nesse sentido, vem uma angústia sobre de entender o que aqui isso quer dizer, porque onde nas pessoas que estão colocadas como para a chapa 2, esse aparelhamento vai estar colocado. Onde eu, Cíntia, Elise e as outras 15 pessoas traz na sua bagagem alguma trajetória de aparelhamento político, de algum aparelhamento de entidade. É o quê? Porque eu acho que tem que colocar, é porque o PT está. Então vamos também ser claro e dizer, porque a chapa não tem só membros que compõem o PT. Muito pelo contrário, é porque eu estou
como a Cíntia Estudas está na condição de terceirizada da prefeitura, somos nós, as gestoras, que optaremos, que manipularemos outras pessoas também, inclusive da chapa que se propõe, estiveram, e aí tanto das eleições do conjunto CEPES-CRES, estiveram e estão nas mesmas condições, e nem por isso não devem aparelhar, estiveram fazendo isso. Vamos desnudar essa questão, porque parece que a gente está aqui falando de aparelhamento, de cooptação, que é contra a autonomia política, a autonomia não sei das quantas, e onde é que está colocado na chapa 2 essa interferência? Vamos colocar um discurso claro. Onde é que isso está? Porque na posição que eu estou da gestão da prefeita Luiziane Lins, outras companheiras estão, e eu não estou aqui apontando o dedo, politicamente, porque é muito ruim você vir para cá e ficar ouvindo primeiro, que dá distorção das nossas falas. Em nenhum momento eu falei que não era importante, não foi significativo, nem através dos movimentos, que a pressão existe e que deve estar, sim, a gente está resgatando esse sentido. Mas também eu não vou negar, porque inclusive senão eu estaria negando uma pessoa que está apoiando a chapa 1, com todo respeito, mas eu não vou negar a trajetória e nem o que ela tem de concepção, inclusive que eu aposto que se as políticas sociais estão inseridas nessa relação de concepção-conquista, dependendo da correlação de forças dentro do Estado, e que a luta desse espaço contraditório pressupõe e exige qualificação teórica, política e técnica. E aí, como faz a Weinberg, e aí, companheira, eu vou ser muito tranquilo em dizer, eu me coloco dessa disputa desse espaço, porque eu tenho condições e faço a avaliação que eu consigo disputar teórico, política e economia. A partir de um grande de votação que veio dizer que a gente está aqui com proposta de política eleitoreira, porque não vou admitir que venham negar a minha história. E também, eu acho importante a discussão de reaproximação da categoria, é importante a gente fazer essa discussão, porque em nenhum momento eu faço uma crítica desvinculada da realidade, porque eu estive nas assembleias desde que eu me formei, todas as assembleias do conjunto CRES, inclusive o CEPES-CRES representando a base. Agora, eu também não vou permitir que venham dizer que as nossas dúvidas, os nossos questionamentos, nossas críticas são colocadas esvaziadas no processo. Agora vem dizer que é CRES, eu também sou CRES nesse sentido amplo, como já colocou. Estive com a tranquilidade de que não caiu paraquedas nessa eleição, e digo aqui que estive nos processos, inclusive questionando por dentro. Eu não vim para cá, não, para esse momento, para questionar. Inclusive teve a sua ida negada, como estavam negando os apoiadores e os estudantes da época, com dimensão. Quando a gente diz a dimensão político-administrativa e burocrática, o que é que significa dizer isso? Significa não atrapalhar o político em detrimento da questão financeira, como era a negação de uma passagem para a Inés ou para a representante estudantil quando o movimento aqui estava com dificuldade. E esse foi o discurso. É não negar a importância do pagamento de passagem para o observador e do contexto da diversidade, para a quantidade em detrimento da contribuição financeira. É não negar, inclusive, a questão dos movimentos, que é aprovada está em lei, aprovada está em lei, que o espaço do CRES é cedido, mas que ele não é avaliado em detrimento se a gente vai ou não pagar a hora extra, ou se a gente vai ou não dar um sentido político para o movimento, porque é nesse sentido que a gente fala, é no detrimento de. Para finalizar, eu acho que é importante também dizer, para não deturpar mais a minha fala de qualquer outra pessoa aqui, que nós estivemos e estamos na luta com os movimentos, mas o CRES, ele é uma autarquia que deve estar com os movimentos, não no seu lugar, porque a gente é direito político nesse processo. E a gente clareza e tranquilidade está representando, porque estivemos em muitos movimentos, cada um a partir do seu lugar e cada um coletivamente nesse processo. E para finalizar de vez, eu queria dizer, se muito vale o que foi feito, mais vale o que será. E aí eu tenho a humildade, a firmeza e não a arrogância para dizer que no dia 25 de março nós estaremos sim construindo mais.